como eu ia falando, ela vai da pré-escola, de uma simples organização que uma criança pode fazer com objetos, uma seriação, né? Até estudos mais aprofundados, estudo superior, onde você faz pesquisa. Hoje, comumente, você observa que todas as cidades fazem um boletim de acompanhamento dos casos e apresenta no mesmo dia. Certo? A nível de Brasil também, todo dia sai o relatório dos acontecimentos, todos são dados estatísticos. Também é possível fazer uma pesquisa, outro tipo de pesquisa no dia e apresentar no mesmo dia com a maior facilidade. Muito bem. Então, voltando aqui para quando se trata, quando você vai fazer uma estimativa, por exemplo, como daqui a pouco vocês verão que o Maílson fez um estudo na cidade de Pedreiras, a matemática não se limita só àquela matemática de soma, subtração, multiplicação, não. Até que você pode obter dados, por exemplo, você pode obter a porcentagem de curados, a porcentagem, o cálculo de porcentagem simples de pessoas curadas, de pessoas infectadas, com aqueles dados. Só que para você fazer um estudo mais aprofundado, a estatística só ela não é suficiente, certo? Você tem que ter um modelo matemático mais sofisticado para contemplar o seu estudo, certo? Eu vou passar aqui a palavra à Adriana, ela vai começar a fazer esses estudos, mostrar alguns casos. A minha fala foi um pouco teórica, então a gente vai compartilhar agora a tela para ficar mais palpável, digamos assim, para falar do que a gente está falando. Enquanto a Adriana prepara, esse período, por exemplo, esse período de pandemia que nós vivemos, é comum você ouvir falar em alguns dados matemáticos, dados estatísticos, como os gráficos, né? Você vê falar em ponto de flexão, você vê falar em curva exponencial, uma disseminação exponencial. Então, agora você vai ter a oportunidade, quem não teve a oportunidade de fazer esse estudo de forma mais sólida, agora vai ter a oportunidade de ver através aqui do estudo da Adriana e também do professor Maílson, certo? E sempre que possível eu vou estar interferindo, falando alguma coisa. Ok? Toma a palavra, professora Adriana. Ok, professor. Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós temos alguns modelos matemáticos que estão sendo muito usados para mostrar e ver onde que a matemática está atuando nesse momento. Só um minutinho, enquanto eu compartilho a tela. Certo, Adriana, tá aparecendo, tá? Pronto. Estão vendo a minha tela? Está vendo, Edivan? Sim, tá ok. Quem não estiver conseguindo visualizar, é só clicar em cima do nome da Adriana. Então, nossa temática, modelos matemáticos e suas contribuições em tempos de pandemia. A estatística, ela já vem há algum tempo contribuindo, às vezes de forma mais, como que eu posso dizer, mais discreta, ela não aparece tanto como ela vem aparecendo agora, com os modelos matemáticos contribuindo, e é um modelo que já é melhor que o outro. A cada semana aí nós temos modelos mais sofisticados, que já faz um estudo diferente, já com outras variáveis. Então, nós temos como um dos primeiros casos onde a estatística veio fortemente contribuindo, foi lá em 1760, com simulações da inoculação contra a varíola. Ela já veio, já mostrou simulações, já contribuiu naquele momento. E aí veio só se disseminando e contribuindo cada vez mais. No mundo, e é de suma importância
para traçar estratégias, tanto na saúde pública como na sociedade. Todo esse processo que a pandemia durou e vai durar, a matemática e estatística vai estar presente. A pandemia, nós já vimos várias pesquisas que dizem que a pandemia ela tem várias ondas. A onda do contágio, a onda da crise na saúde pública, que nós também já vivemos, a onda da crise na economia, que também já começou, só que não chegou nem aos pés do que pode vir a acontecer com a economia, e também uma das últimas ondas que a pandemia vai ter como consequência é a saúde mental. Então, em todos esses momentos, a matemática vai estar presente e vai traçar e vai simular modelos para que esses modelos, eles mostrem, eles simulem, na verdade, um ambiente, um estado, um país, um contexto, só que esse modelo ele não é 100%. Porque nós tomamos dados, e esses dados nunca são 100%, mas eles servem muito para mostrar, caso não seja feito nada, como que os casos, a pandemia, ela pode se agravar. Eu tenho um exemplo que foi desenvolvido um modelo matemático lá no Imperial College, em Londres, que os primeiros casos, Londres, esse Imperial College fez um estudo e mostrou que, caso não fosse feito nada, eles teriam mais de 250 mil pessoas que morreriam. E aí o governo não gostou desses estudos, eles foram altamente criticados, e após o governo perceber e ver mais a fundo que esse modelo trazia algo que pudesse realmente acontecer, eles preferiram então agir logo. E por eles terem agido logo e terem traçado medidas de isolamento, eles conseguiram conter os casos e conseguiram, então, evitar esse surto tão grande de mortes. E assim, depois disso tudo, eles continuaram a criticar o modelo matemático, porque era algo que extrapolava a realidade. Mas que bom que eles conseguiram, então, criticar e que esse modelo realmente não aconteceu. Não aconteceu porque, a partir dos dados que foram divulgados, eles começaram a agir. Então, caso não tivesse esses dados, essas simulações, como são feitas essas simulações? Já a partir de outros casos que aconteceram já do início lá na China, e aí também tem muitos termos epidemiológicos, estudos que contribuem muito para que todo esse estudo seja feito e divulgado. Quando fala-se em modelos matemáticos, surgem muitos problemas, e esses problemas eles são o início de como você vai elaborar esses modelos. Eu trouxe alguns questionamentos que contribuem para que esses modelos sejam feitos e divulgados e contribua depois para conter os casos de infectados e para ajudar. Minimizar o número de contágios, identificar o risco, qual a melhor estratégia de tratamento, como o contágio acontece. Essa melhor estratégia de tratamento, nós podemos perceber muito com os medicamentos que estão aí em divergência. O governo A diz que o medicamento tal, o medicamento X funciona. O governo B já diz que não. E assim, com os pacientes que são tratados com determinado medicamento, tem sucesso. E o que foi tratado com o medicamento Y não teve sucesso. Então, em todo esse processo, a estatística, a matemática, a probabilidade, ela vai atuar. A partir desses problemas, surgem outros questionamentos e os pesquisadores só vão aprofundando cada vez mais e melhorando seus modelos. Os modelos que nós vamos mostrar são modelos simples, mas que têm uma certa eficácia. Termos matemáticos que vocês já ouviram bastante, que já devem ter até, meu Deus, lá vem esses termos de novo. Nós vamos entender um pouco mais a parte matemática didática, como o espalhamento do vírus. Esse gráfico, ele simula a disseminação do patógeno entre as pessoas, os indivíduos infectados, que vocês vão ver adiante. Aqui nós temos os indivíduos que ainda não tiveram nenhuma contaminação, têm suas aglomerações, suas comunidades, conexões em rede, ninguém ainda contraiu a doença. A partir dos primeiros casos, o contágio ele acontece de uma forma acelerada, caso não tenha feito nenhuma medida sanitária, nenhuma medida preventiva, como vocês podem observar aí na imagem.
os primeiros casos já aparecem, essa contaminação pela Covid-19, você já sabe que ela é exponencial, que ela cresce rapidamente, e assim nós teremos muito rápido uma contaminação em massa, que foi o que aconteceu no mundo, e infelizmente ainda está crescendo no Brasil. Nós ainda no Brasil, nós não conseguimos ainda chegar no pico, porque a curva ela tende a crescer, até porque as medidas de isolamento foram flexionadas bem cedo. Então, por isso, devido a todos os países que já passaram pela pandemia e que já estão com os seus casos mais a menos, em virtude de todo esse estudo, nós concluímos, então, que o Brasil ainda tem uma crescente de contaminação. Então, esse espalhamento do vírus é um dos primeiros termos matemáticos usados, esse estudo, que o contágio acontece de forma exponencial, de uma forma bem acelerada. Esse modelo, eu trouxe para vocês também, no espalhamento do vírus. Nesse primeiro quadro aqui, eu tenho os pontinhos verdes, eles mostram as pessoas que não foram contaminadas. E a partir do momento que as primeiras pessoas, elas contraem o vírus, olha o que vai acontecer. Observem que apareceu aí as bolinhas vermelhas, elas vão infestando e conseguem contaminar praticamente toda essa população. Em relação a esse contágio, vocês veem do lado a curva. E essa curva, observem como ela inicia bem lentamente, ainda bem suave, e ela cresce repentinamente, ela vai ser uma curva bem acentuada. E aí vem vários casos e controvérsias em relação a isso. Se essa curva, deixa eu só deixar ela novamente e dar um pause aqui, quando ela estiver no ápice que eu quero. Quando essa curva, ela chega no seu ápice, vou aguardar aqui. Há várias controvérsias e vários debates em relação a isso, vários pontos de vista diferentes. Quando essa curva, ela chega no seu ápice, pensa-se então que a pandemia vai passar rápido. Só que aí vem vários outros problemas que nós vamos citar mais adiante, Maius também vai complementar, sobre o colapso na saúde, sobre as mortes em massa. Então, se essa contaminação ela for dessa forma acelerada, vai ficar difícil para os governos conseguirem manter o controle e ter menos casos de morte, menos vítimas nesse contexto. Para todos esses estudos, tem vários cálculos, tem vários termos epidemiológicos, eu trouxe aqui só esse primeiro, para falar sobre a evolução da epidemia, que é o R0, que nós temos no Brasil, nós temos, então, 2,7 em 6 dias. O que quer dizer isso? Que a taxa básica de reprodução do vírus é em média, 3 pessoas. E esse tempo de contágio acontece em 6 dias. E aí nós temos aqui essa tabela, onde nós temos o primeiro dia, já tem 10 pessoas infectadas. Como o crescimento é exponencial, vocês podem ver, no 7º dia, já vão ser 27 pessoas contaminadas. Após 30 dias, 1.436 pessoas contaminadas. Então, é para vocês perceberem que, com números, com os gráficos, vocês concluem, então, e percebem que o contágio ele é muito acelerado. Outro termo que nós já ouvimos bastante é sobre o efeito do achatamento da curva. No início da pandemia, o que se falava era achatamento da curva. Mas por que esse achatamento, então? Nesse primeiro aqui, nós temos as medidas de isolamento social, o país, o estado, o município, já vendo tudo que está acontecendo no mundo, porque começou de fora, e aí até chegar no Brasil, foi com calma, até chegar no interior, como Pedreiras, foi com calma, mas a partir do momento que chegou, vocês conhecem que foi acelerado esse processo. Então, por que é interessante achatar essa curva? Porque as pessoas que vão ser contaminadas nesse período, essa curva achatada, esse período de contaminação, ele vai ser mais longo. Se esse período é um período longo, não vai acontecer um colapso na saúde. Então, o sistema de saúde, ele vai comportar os casos mais graves que vão precisar de atendimentos.
Isso é o entendimento do achatamento da curva. Caso isso não aconteça, as medidas sanitárias não sejam levadas a sério, ou os governos não tomem atitudes mais severas em relação ao distanciamento, à quarentena, ao isolamento social, esse contágio, ele acontece mais rápido, a pandemia acaba mais rápido também. Porém, o colapso na saúde pública, nós vamos ter muitas vítimas, nós vamos triplicar, quadruplicar o número de vítimas, porque, como vocês perceberam, até aqui em Pedreiras, quando os casos começaram a aumentar, nós não tivemos, então, como manter essas pessoas no leito, como dar estrutura para essas pessoas, e por isso nós tivemos mortes. E isso acontece em quase todos os lugares que nós estamos vendo isso. Essa quantidade de óbitos em referente ao colapso da saúde pública. Então, quando essa curva ela é muito acentuada, ela é muito íngreme, na verdade, esse crescimento é muito íngreme, ela ultrapassa a capacidade do sistema de saúde. Isso gera todas essas mortes, pessoas que tinham já, que eram propícias a contrair, tinham comorbidades, e aí, infelizmente, pessoas que viveriam, idosos que viveriam 15 anos, 10 anos ainda, infelizmente não resistiram. Então, essa é a ideia de achatamento da curva e sua importância para que... E esse achatamento da curva, ele vai interferir no número de casos de pessoas contaminadas. O estudo ele não revela claramente isso. Pode ser que o número de casos sejam os mesmos, porque quem tem uma imunidade mais baixa, aí entra a parte que é a saúde, que o Ministério da Saúde vai interferir, como que eu posso dizer, vai mostrar as formas de você se prevenir, e tem pessoas que mesmo fazendo tudo isso, vai contrair o vírus. Uns vão contrair de uma forma mais leve, assintomáticos, outros vão ter sintomas mais graves e vão precisar de um atendimento. Então, pode ser que a quantidade de casos desse primeiro gráfico seja igual à quantidade de pessoas contaminadas desse segundo gráfico. A diferença é que, nesse segundo gráfico, o achatamento da curva, nós conseguimos ter um equilíbrio melhor em relação ao atendimento na saúde pública do que essa outra curva mais íngreme. E agora vamos para os casos da Covid no Brasil. Nós já temos 100 dias de Covid no Brasil e os estudos revelam ainda, as pesquisas, que ainda não chegamos ao pico. Claro que esses estudos são simulações e que pode ser que estejamos no pico e que até a semana que vem os casos comecem a decrescer. Temos esse gráfico para analisar, então, a situação do Brasil. Nós temos os países aí com o maior número de contágios, e vocês podem perceber, Estados Unidos é o país com o maior número de contágios e também de mortes. Espanha, Rússia, Itália, e vamos ao Brasil. O Brasil, esse gráfico, ele mostra esses países até o 50º dia de pandemia. Como estavam esses países no 50º dia de pandemia? E todos os outros, vamos observar aqui no dia 24 de maio, todos os outros países, observe que eles cresceram e aqui eles mantêm uma constante. É provável que essa curva ela venha decrescer. Os Estados Unidos, ele continua crescendo, o número de infectados continua crescendo, e nessa linha pontilhada aqui em azul, que tem o seu finalzinho aqui em vermelho, que representa o Brasil. No Brasil, então, a curva ela tende a continuar crescendo, até a parte que nós temos os dados de 7 de junho, até a parte aqui de 6 de junho, 5 de junho, 4 de junho, meados aqui, a curva do contágio no Brasil, ela tende a crescer, por todos os fatores. Contágios só aumentam, a flexibilização do isolamento está acontecendo em todos os lugares. Se as restrições, então, sanitárias não estão sendo obedecidas, é claro que essa curva tende a crescer. Voltando aqui para falar com vocês, eu tenho mais só um estudo em relação ao mundo, casos mundiais, casos do Brasil, do Maranhão, e vem mais com Pedreiras. Os dados mundiais, a partir de ontem, o Brasil já é o segundo país com mais
com o maior número de contaminados. Em primeiro lugar vem os Estados Unidos, em segundo lugar já é o Brasil com o número de contaminados. E por isso que eu mostrei aquele gráfico, e a curva do Brasil ela tende a crescer por conta de tudo. E as organizações de saúde já nos dizem que o isolamento ele conteria muito esses números, e como já existe uma flexibilização, então a tendência é que os casos aumentem, e que o Brasil ainda tenha muitos casos, e não só o Brasil, mas também o Maranhão e Pedreiras, como o Maílson vai mostrar nos estudos dele. Vou mostrar para vocês esse rastreador do Covid desenvolvido pela universidade. Agora eu esqueci qual foi a universidade, pessoal. Até o final da live eu falo para vocês quando quiserem acompanhar os dados globais, é bem rápido esse rastreamento aqui. Global, nós temos 6.703.686 infectados. No Brasil, nós temos 621.877 contaminados. E nós podemos, então, perceber a quantidade aqui colocar no Brasil, os dados do Brasil. Vou expandir aqui esse gráfico. Os novos casos, então, aqui desde o dia 5 de maio até o dia 4 de junho. Nós tivemos aqui crescimentos, nós tivemos aqui um pico, teve uma queda aqui no dia 1º de junho, e por 3 dias consecutivos o Brasil já é recorde em novos casos. Tirando aqui o dia 29 de maio, então, esses 3 últimos dias que nós temos vendo é que os casos de contaminação no Brasil só vêm aumentando. Aí volto a lembrar do caso de flexibilização que nós vimos nesses últimos dias. Todos os estados já estão liberando o lockdown, alguns que fizeram. Então, essa volta à atividade está trazendo essas consequências. Então, a partir disso, o governo que percebe que os casos tendem a aumentar, estão aumentando. Então, o que nós podemos fazer? Que medidas nós vamos fazer para conter esse crescimento? Aqui nós temos os novos casos e nós temos também os casos fatais do Brasil. É também por 3 dias consecutivos que o Brasil ele tem recorde em mortes. Então, a tendência, como eu falei, como eu mostrei nos gráficos e como os estudos nos dizem, é que ainda vai crescer, que o Brasil ainda não chegou no pico do contágio. Vamos aqui ao Maranhão. Os dados do Maranhão também são dados não muito alegres, até que a parte de euforia, onde se falava muito, é porque nesse momento a Covid ela já não está tão ativa em relação às redes sociais, em divulgação. Mas no Maranhão os casos também só crescem, a quantidade de mortos também só cresce. Teve uma pequena desaceleração, mas continuam ainda muitos números de casos. Esse gráfico aqui mostra o Maranhão, dia 23 de maio, seu pico, teve uma queda, voltou aqui dia 29 de maio, há uma crescente novamente ao número de casos. Por 3 dias teve um crescimento e teve uma constante aqui no número de novos casos. Vamos aos casos fatais no Maranhão. Mesmo com o lockdown, nós ainda temos um grande número de casos fatais, e também essa concentração não é mais só na capital, os interiores estão crescendo também nessa quantidade de casos fatais. E é isso, pessoal, em virtude de tudo que está acontecendo no Maranhão, o governador ele já tinha se manifestado que dia 15 provavelmente voltariam às aulas, dependendo da situação, do contexto em que estivéssemos. E hoje ele já divulgou que dia 15 não vai voltar, que ele vai assinar um novo decreto, porque os casos ainda não estão controlados, os casos continuam crescendo, teve uma desaceleração, mas nada que possamos ficar aliviados, podemos ter flexibilização e pensar que acabou, que ainda não acabou. Agora eu vou passar a palavra para o professor Maílson, para que ele venha mostrar os seus estudos, os seus dados, que foram focados nos casos de Pedreiras e Trizidela do Vale. Professor Maílson, é com você.
Bem, boa noite mais uma vez a todos. Depois dessa breve apresentação do professor Adriano, e em continuidade, a explicação mostrando a simulação que eu fiz, né, para Pedreiras e Patrícia Della do Vale. Deixa eu apresentar a tela aqui. A janela. Pedreiras. Deu um erro aqui, tentando apresentar uma coisa que ser outra. Aí eu vou tentar de novo aqui, ver se vai. Não está querendo aparecer. Foi 2 vezes e saiu, né? Certo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí a tela aí que está escrito modelo epidemiológico CIR. Estão conseguindo ver aí? Sim, está dizendo. Tranquilo, mas dá para ver. Então, o modelo epidemiológico CIR é o modelo que, na verdade, eu utilizei. Sumiu. É o modelo que, Tá aparecendo, viu? modelo que eu utilizei para poder simular esses casos de Covid em Pedreiras e Trisdela. E esse modelo CIR, ele significa dizer o seguinte: o S é de suscetíveis, ou seja, é a quantidade de pessoas que estão saudáveis, né, que podem adquirir o vírus, podem ser infectadas. O I é de fato a quantidade de pessoas que são infectadas, e no nosso caso são a quantidade de pessoas que são confirmadas, né, nos boletins epidemiológicos do município. E o R é a quantidade de pessoas que são removidas. Essas removidas, elas podem ser as que se recuperam, mais as que vêm a óbito, né? As que vêm a óbito. Então, esse modelo CIR é um modelo que foi desenvolvido lá em 1900 e alguma coisa, me parece que 1940, que foi desenvolvido pelo médico exatamente para tentar analisar esses casos de gripe que acontecia na época, né? Analisar as projeções de gripe que acontecia na época. Então, esse tipo de modelo é chamado de modelo compartimental, que significa dizer que cada pessoa só pode estar dentro de um compartimento por vez. Se você pensar aqui no suscetível, você pensar aqui no infectado e você pensar aqui no removido, né? Vamos falar aqui recuperado. Então, normalmente o decurso é esse, o decurso natural é esse. De suscetível passa para infectado, de infectado passa para removido, né? Que pode ser recuperado ou que vem a óbito. Então tem umas taxas que são associadas a essas grandezas aí. Então nunca você pode estar ao mesmo tempo em mais de um compartimento. Ou você está na classificação de suscetível, ou de infectado, ou de removidos. Então, de suscetível para infectado, acontece de acordo com a taxa. Essa taxa é chamada de KI, constante de infecção. Então, é como se fosse na física, a gente estuda a velocidade, né? Velocidade igual a razão da distância pelo tempo. Então, essa distância pelo tempo pode se analisar, pode se fazer analogia com KI, que é a velocidade na qual acontecem as infecções, né? Pessoas que estão infectadas vão infectando pessoas saudáveis. Então, quanto maior é essa taxa de infecção, maior vai ser o pico de Gauss, né? Maior vai ser o pico. Então, o objetivo exatamente quando se faz um lockdown é exatamente diminuir
essa velocidade de infecção e tornar essa velocidade de infecção menor. Né? Porque se você torna a velocidade de infecção menor, você está achatando a curva, né? E para que isso aconteça, menos pessoas têm que estar circulando. Menos pessoas têm que estar tendo contato, né, entre si. E de infectados para recuperados, tem uma taxa chamada de KR, que é a constante de recuperação. Essa constante de recuperação é um valor fixo. Né? É um valor fixo que o KR é o inverso do tempo, do período que a pessoa leva para se recuperar. Então, a pessoa leva, em média, 10 dias para se recuperar. Então, esse KR, tem um valor fixo de 0,1. Né? Adimensional, não tem unidade de medida para ele. Certo? Então, essa constante de infecção, na verdade, chama de constante de infecção, mas não é bem uma constante, porque ela varia, assim como a velocidade varia no decorrer do tempo, ela varia também no decorrer do tempo. A tendência é que ela diminua. Acontece, às vezes, ocorrer casos em que ela aumente, né? Mas, normalmente, ela diminui. Quando ela está aumentando, significa dizer que os casos estão aumentando numa progressão exponencial. Quando ela está diminuindo, significa dizer que a velocidade de infecção está diminuindo e que a curva tende a se estagnar, né? A se estagnar exatamente lá no famoso pico de infecção, o chamado pico de Gauss também, ou chamado de gaussiana. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui botar um novo esboço. Certo. Então, aqui estão as equações diferenciais, né, que são utilizadas para esse modelo, né? Modelo CIR. Então, eu tenho o número de suscetíveis Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. O número de suscetíveis no tempo, mais o número de infectados no tempo, mais o número de removidos no tempo, isso aqui vai ser igual ao total da população que eu chamo de N. Né? Então, qual a primeira equação? A primeira equação vai exatamente vencer dos suscetíveis. A primeira equação vem a ser dos suscetíveis. Certo? Então, o suscetível, ele vai estar descrito nessa equação aqui, ó, ds. Opa, tá um pouco grande, vou botar aqui menorzinho. ds dt igual a menos KI, que é a constante de infecção, que multiplica I por N, que é o número de infectados dividido pela população total, né, considerada na pesquisa, que multiplica S de T. E o de infectados, DI dt vai ser igual a KI, repito isso aqui, só que positivo, né? Só que com valor positivo, aqui está negativo, aqui vem positivo. Produto com ST. Menos KR, que multiplica o número de infectados. E a última equação é a equação exatamente dos removidos, né? Então vai ser dr dt igual a KR vezes lambda. Aliás, vezes número de infectados, perdão. Então, essas aqui são as três equações diferenciais que tem que colocar no nosso programinha para poder rodar, certo? Então, alguns cálculos eu fiz no papel, outros eu simplesmente botei para rodar no Excel, né? Então, vamos analisar aqui primeiro o caso de Pedreiras. Então, está aqui a coluna do primeiro dia de infectado. Primeiro caso confirmado, foi confirmado no dia 21 de abril, chamado dia 0, com um infectado, né? Então, aqui está o modelo matemático que eu montei, né? Que ele remete a outra planilha aqui, a outra aba da planilha, né? Que é modelo matemático. Então, aqui está a projeção de casos. Aqui está o KI que eu tinha acabado de falar, a constante de infecção, que ela começa com 0,27, só para iniciar. Depois que eu começo com 0,2027, ela chega em 3,272. Então, a partir daqui, ó, observa que ela começa a decair. Ó, aqui ela aumenta um pouquinho, aqui ela aumenta mais um pouquinho, aqui ela começa a aumentar, decair, ou seja, ela vai oscilando.
Então, esses períodos de oscilação aqui, muitas vezes coincidem com o período que o comércio está aberto e está fechado. Né? Então, quanto maior essa constante de infecção, e aqui tem essa coluna aqui, coluna M, que relaciona exatamente o percentual, se melhora ou piora. Né? Então, ó, na primeira situação aqui, de 0,2027 para 0,3272, né? Ela aumentou, 61,39. Desse valor para esse, aumentou 0,99. E aí vai variando no decorrer do tempo. Então começou exatamente com 0,3272, né? E hoje está em 0,2639. Então em cima disso aqui que a gente consegue calcular o RO, ou também chamado de R0, né? Então o R0 vai ser a razão da constante de infecção dividido pelo KR, que é a constante de recuperação. Ou seja, todo mundo acho que sabe o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional, né? Então, como o KR é inversamente proporcional ao R0, significa dizer o seguinte, que o KR você já sabe que eu acabei de falar, que é 0,1, né? Então, esse KR aqui, ele pode o quê? Ele pode aumentar. Ele pode aumentar. E para que ele aumente, por exemplo, para 0,2, se aumentar para 0,2, significa dizer que, ao invés de uma pessoa se recuperar em 10 dias, ela vai se recuperar em quantos dias? Em 5. Ao invés de ser 10, ela vai se recuperar em 5. Então, se ela se recuperar em 5, obviamente, esse RO aqui, ele vai ser o quê? Dividido pela metade, né? Então, maneiras de se conseguir, de a gente conseguir fazer com que esse R0 ele não faça o seu decurso natural, que é diminuindo progressivamente com o tempo. Ele faça uma diminuição abrupta, né? Então, para que isso ocorra, esse KR tem que ser aumentado. E para que ele seja aumentado, tem que haver, por exemplo, um medicamento bem eficiente, um tratamento mais eficiente, né, que de fato cure, ou então a produção de uma vacina. Então, esses são dois mecanismos principais para que fazer com que esse KR ele aumente, né, e o R0 também diminua com o aumento do KR. Agora eu vou mostrar aqui de novo, botar aqui na planilha. Certo. Então, esses dados aqui, eles estão levando em consideração a população de Trizidela. A população de Trizidela total é esse valor aqui, ó, 21.998 habitantes. Isso aí de acordo com o site do IBGE do ano passado, de 2019, que é os últimos valores que eles apresentam. Então, eu peguei esse valor aqui, ó, peguei um certo percentual aqui. Observa que aqui tem quantos? Tem 13.199, quase 14 mil. Aliás, não, um pouco mais de 13, né? Aqui tem quase 22, um pouco mais de 13. Então aqui está 60% da população. Então eu considerei só 60% da população com possibilidade de ser infectada. O que significa dizer que 40% estão em isolamento. Então esse é o cálculo, 40% estão em isolamento. Então depois de feito aqui, observe o gráfico aqui, ó, como é que ficou. Dá uma diminuída aqui. Ó, aqui são os infectados pela Covid em Trizidela do Vale. Aqui em vermelho está o modelo previsto, né, desenvolvido por mim. E aqui em azul está os dados oficiais do Instagram da Prefeitura de Trizidela do Vale. Então observa aqui, ó. Observe que essa curva vermelha ela se aproxima bem dessa curva azul, né? Só que quando a gente vai fazer os cálculos, eles não ficam bem assim, né? A gente tem que procurar fazer o tratamento dos dados exatamente com a ferramenta chamada Solver, né? Que ele tenta fazer o ajuste da curva, para que a gente consiga se aproximar o mais próximo possível da realidade. A previsão de infectados até o final da pandemia, a Trizidela é esse valor aqui, ó, 2.204. 2.204. E a previsão de pico para a Trizidela do Vale está prevista em 2 de agosto. A quantidade de óbitos previstos até o final da pandemia, se ocorrer nesse ritmo, vai ser 139. E a taxa de mortalidade hoje está em 6,33. Isso aqui é a quantidade de infectados em relação à população. Quantidade de infectados no que se refere à quantidade de pessoas confirmadas, né? Em relação ao total da população. Tem uma razão que você faz entre o número de infectados
e o total da população. Então tem esse percentual aqui. Só que esse percentual aqui, na verdade, ele não corresponde bem à realidade, né? Porque tem os assintomáticos, que aí só se fizer uma pesquisa por estatística para saber exatamente qual o percentual de assintomáticos que existe. Ou então, junto com esses dados também, uma pesquisa única, saber quantas pessoas tiveram contato com o vírus, né? Para ser feito semelhante ao que aconteceu lá na Universidade Federal de Pelotas, que eles fizeram a pesquisa a nível de Brasil, com 190 cidades, quase 100 mil pessoas, 100 mil pesquisados, participantes da pesquisa. E nessa pesquisa eles chegaram à conclusão de que tem pelo menos 7 pessoas a mais, né, que já tiveram contato com o vírus ou que estão contaminadas, em relação ao número de infectados hoje. Né? Eu não acompanhei bem quanto é que está hoje, mas por acaso se hoje estiver arredondando 500 mil, né? Só multiplicar esse valor por 7, dá 3 milhões e 500, né? Então a gente já está contando na casa de milhões. Então aqui, deixa eu mostrar aqui o outro gráfico aqui. Aproximação por Gauss. Então, ó, esses números aqui, ó, que continua sendo patrícia dela, esses números aqui vão crescendo, ó. Aqui em vermelho tá os dados que tem hoje. Aqui em azul são os dados da minha previsão matemática. Então vão crescendo, ó. Esses números vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Esse aqui é o número de infectados, viu? Que está em cinza. Até chegar em 2.200, mais ou menos. Aí quando chega nesse valor, ele vai o quê? Vai regredindo, ele vai diminuindo. Então uma maneira bem simples de se saber quando é que o pico chegou é só observar pelos próprios boletins epidemiológicos que o município fornece, quando o número de infectados passar a ser inferior, passar a ser menor do que o número de recuperados. Então, quando o recuperados supera o número de infectados, de casos confirmados, nesse momento se atingiu o pico, né? Então a curva está regredindo. Né? Então, aqui, ó, eu posso mostrar para vocês os gráficos em regressão. Ó. Aqui é o modelo que eu previ. Ó. Observe aqui enquanto que tris dela no dia 30 de abril está 18, o meu também está 18. Lá está 21, no dia 1º. O meu está 20. Dado confirmado de lá, dia de 24, o meu está 28. E assim vai. No último dia, lá está 316, o meu está 319. E aqui vai aumentando. Então, assim, vai regredindo, regredindo até o ponto de chegar, ó. Até o ponto que vai encerrar. Então, no ponto que vai encerrar, vai ser nessa data aqui, ó. Então, a previsão de término da pandemia em Tris dela do Vale está prevista para o dia 2 de dezembro. Nesse ritmo, né? Como eu falei antes. A menos que não ocorram outras situações que não estão descritas nesse modelo matemático. Como vacina, como tratamento, como isolamento, né? Uma quarentena mais rígida. Essa aqui é a previsão. O que mais? Então, esses valores também já mostrei, né? Agora vamos para Pedreiras. Pedreiras. Então, Pedreiras, no dia 21 de abril, foi o primeiro caso confirmado. Dia 0. Tinha um infectado nesse primeiro dia. Então, 22 de abril, continuou ainda com um infectado. Aí foi aumentando. Aí o modelo matemático foi semelhante ao que eu fiz com a atriz dela. Aí, Pedreiras começou com 0,3272. Ele foi regredindo e hoje está em 0,26. Então, Pedreiras também, olha aqui o gráfico. Infectado pela Covid em Pedreiras. Azul, dados da prefeitura. Vermelho, modelo previsto. Observe que as curvas estão bem próximas uma da outra. Porque quem trabalha com dados estatísticos, com projeções de dados, a gente sabe que nunca consegue exatamente colocar uma curva em cima da outra, né? Por mais que a gente tenha ferramentas matemáticas para isso. Porque num ambiente experimental, que no caso esse experimento está sendo a infecção na rua, né? Ocorrem inúmeros fatores que não dão para ser previstos nesse modelo matemático, como em nenhum outro, né? Então, para Pedreiras, a população de Pedreiras é isso aqui, ó, 39.226, de acordo com o IBGE, né? Os dados do IBGE do ano passado. Eu coloquei a população da metade exatamente. Porque Pedreiras passou um período aí que o comércio passou fechado, né? O comércio esteve fechado. E também eu fiz alguma pesquisa de campo. Fiz algumas pesquisas de campo, dando a volta pelos comércios, dando a volta pelas ruas, em diversos horários, e consegui
verificar, né, nessa pesquisa de campo, mais ou menos, que o percentual de pessoas em Pedreiras que estavam isoladas era maior do que em Trisdela. Por isso que em Trisdela eu coloquei 40% e Pedreiras eu coloquei 50%. Né? No entanto, a própria taxa de mortalidade de Trisdela também indica isso, né? A taxa de mortalidade lá, que está bem alta. Está praticamente quase com a mesma quantidade de Pedreiras. Então, a previsão de pico para Pedreiras é dia 26 de junho. Então, dia 26 de junho é a previsão de pico para Pedreiras. Pedreiras está com essa previsão de pico por estar com a velocidade maior, com a constante de infecção maior. Porque quanto mais rápido é a constante de infecção, mais rápido esse pico vai ser atingido. Então, Pedreiras, até o final da pandemia, tem a previsão de serem confirmados 4.980 casos, né? Confirmados. A taxa de mortalidade de Pedreiras hoje é de 2,93. Então, está menos da metade de Trisdela do Vale. Então, Pedreiras tem a previsão de 146 mortos até o final da pandemia. Então, esse final da pandemia vai até onde? Ó, aqui está o modelo matemático, vou aqui fazer a regressão aqui para vocês verem. Ó. A previsão está para 30 de outubro. Essa é a previsão. Enquanto lá em Trisdela está para dezembro, início de dezembro, primeira semana, aqui está para a última semana de outubro. Exatamente por conta dessa constante de infecção está mais alta. E Pedreiras também está conseguindo fazer, a meu ver, né, um isolamento um pouquinho superior de Trisdela. Certo? Então, assim, ó, vamos só ver aqui o efeito do isolamento exatamente no achatamento da curva. Aqui está o gráfico aqui. Opa. A previsão de infectados até o fim da pandemia. Eu coloquei epidemia porque estou tratando de um local, né? De um local único. Estou tratando só de Pedreiras. Coloquei epidemia. Então, aqui em azul está a quantidade de suscetíveis, são saudáveis. Eles vão decaindo, ó, eles vão diminuindo com o tempo. Ó. De acordo com o que o tempo vai passando, eles vão diminuindo. Enquanto que os recuperados, eles vão aumentando no decorrer do tempo. E essa curva aqui aponta qual é o número máximo de infectados, né, que está até o final da epidemia. A Pedreiras, que no caso é 4.980 infectados até lá. Certo? Agora vamos observar aqui, ó. A gente observa aqui que está dia 30 de outubro, né? Dia 30 de outubro. Observe que o pico aqui está chegando próximo de 5.000. Agora, vamos imaginar uma quarentena mais rígida, né? Menos pessoas circulando. Então vamos pegar esse público aqui de Pedreiras, de 19.000, vamos colocar 8.000. 8.000 pessoas circulando em Pedreiras. 8.000. Vamos ver como é que fica lá. Vamos lá. Curva Covid. Olha a quantidade de pessoas que infectou. Infectou um pouquinho mais de 2.000. Infectou um pouquinho mais, infectou em média 2.100 pessoas. E vamos ver lá quando é que vai acabar. Vamos lá ver quando é que vai acabar. Nesse caso aqui, vai acabar mais rápido, vai acabar mais cedo, né? Por conta da constante de infecção ser menor. Ser maior, perdão. Vai acabar mais cedo por conta da infecção, da constante de infecção ser menor. Ser maior. Agora, se eu colocar uma constante de infecção menor, aí exatamente ela vai se estender mais. Quer ver? Vamos ver se eu altero aqui para alguma coisa menor. 0,15. Ó, observa aqui que nesse caso aqui, ó, ela chegou do 313, ela parou abruptamente no zero. O que significa dizer que se eu puxar os dados aqui da outra planilha, ela vai continuar regredindo até chegar a zero. Tá 29 de outubro, né? Vamos colocar, vamos descer mais aqui.
Observa que no dia 16 de dezembro ainda é para estar o quê? Em 193, caso essa constante de infecção ela fosse diminuída, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que quanto menor a velocidade de infecção, mais tempo a pandemia dure. Então, para o vírus, é melhor que essa constante de infecção seja maior. Para o vírus, né? E para a economia também. Quanto maior a constante de infecção, mais rápido vai acabar. E quanto mais lento for a constante de infecção, mais tempo vai durar. Então, é bem complicado. É uma matemática que não fecha para conseguir resolver a situação da nossa vida cotidiana, né? Que é conseguir voltar à normalidade o mais breve possível. Então, são duas coisas que não se conciliam de acordo com a matemática: a economia e a saúde. É fantasioso alguém afirmar, sobretudo político, que a gente tem condições naturalmente de conciliar as duas coisas: salvar vidas e salvar a CNPJ. Não é possível. Ou você prioriza um, ou prioriza o outro. Não tem como você conseguir manter as duas curvas, né? Dois modelos, de modo que a gente consiga ter um resultado eficaz ao final de tudo. Então, só voltar aqui, desfazer aqui. Tá. Certo. Então, essa aqui é a quantidade de óbitos pedreiros até o final da pandemia, data de pico mais prevista, e o percentual de infectados hoje em relação à população total e a taxa de mortalidade. Né? A crise dela está ganhando aí, mais do dobro. E vocês observaram, olha a quantidade da previsão de mortos em crise dela, 139. Ou seja, com a população basicamente quase que com a metade da população de Pedreiras, a crise dela tem basicamente a chance de quase que chegar no mesmo número de Pedreiras, né? Até o final dessa epidemia lá, nas duas cidades, se nada for feito, né? Mas esperamos que até lá alguma coisa seja resolvida aí, alguma coisa possa ser melhorada para que isso não aconteça, né? Não chegue a esses números. Então a previsão de normalidade não vai ser tão cedo. Certo? Professor Edvan, professora Adriana, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Sei que eu falei bastante já. Olá, Maílson. Você já concluiu a questão dos gráficos? Já. Certo. Professor Evaldo, tem alguma pergunta? Você colocou alguma observação? Não, no momento não. Quando vocês terminarem, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Assim, muito bem se falado. Vou continuar, né? Quem está querendo falar, vou continuar. Mas pode ficar aqui para não ficar com essa coisa monótona aqui, viu? Por favor, você quer uma live para discussão. Vou falar. Ó, se vocês abrirem, não tem problema nenhum, não. Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone rapidinho, pode perguntar. Melhor. Deixa o microfone e os professores respondem. Boa dica. Oi, Maílson, Oi, professor Lister aqui. tudo bem, professor Lister? Eu queria saber se essa técnica utilizada no programa contempla técnicas de equações diferenciais ordinárias. Sim, exatamente. Essas equações que eu mostrei no início lá, do modelo CIR, elas são implementadas dentro do programa. Entendeu? Deixa eu só abrir aqui, deixa eu apresentar de novo para te mostrar aqui. Vou mostrar para todo mundo. Pedreiras. Modelo matemático. Olha aqui, ó. O DSDT. O DSDT que eu tinha colocado lá atrás da equação. O DIDT. Velocidade, né? E o DRDT. Número de infectados em relação ao tempo, número de recuperados em relação ao tempo e número de saudáveis que vai decaindo. Ó, vai diminuindo no decorrer do tempo. Certo. Quanto que é... A outra pergunta, Certo. não sei se é possível me responder, mas é com relação à curva de decaimento.
será que dá para fazer uma certa simetria com a curva de crescimento depois do pico? Será que dá para a gente ter uma simetria entre a curva de crescimento e de decaimento? Normalmente sim. Desde que, como eu estou falando, que pode influenciar diretamente esses dados são outras situações que eu falei que podem ocorrer, como vacina, como também a própria também um tratamento mais eficaz, né? Medidas de isolamento, né? Caso isso ocorra, normalmente essa curva pode ser que ela não tenha esse formato tão bonitinho, né? Como a gente está acostumado a ver. Eu sei. Ok, obrigado. Mais alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade. Pode continuar, professor Nelson. Queria só lembrar o seguinte, esse modelo matemático feito por equações diferenciais, para quem não sabe, para quem não era na área de matemática, como algumas pessoas sei que não são, esses cálculos são os mesmos cálculos que são utilizados lá para fazer a projeção de meteorologia. O pessoal do jornal apresenta meteorologia. Se vai chover, se não vai chover, se vai fazer certa temperatura. Então, muitas vezes ele diz, vai chover e não chove. Né? Amanhã vai chover pela manhã e não chove. Faz calor, por exemplo. Faz bastante sol. Aí a pessoa pensa, a meteorologia errou. Errou, de fato ela errou. Porque a matemática é uma ferramenta extremamente importante que a gente tem, mas não é uma ferramenta perfeita. A gente não consegue colocar dentro de uma equação, dentro de um sistema de equações, todas as possibilidades que podem acontecer. Então você imagina que nas nuvens, inúmeras partículas estão se chocando uma com a outra, pode se chocar com uma massa de ar fria, uma nuvem pode se chocar com uma massa de ar quente, pode gerar inúmeros tipos de situações que só dá para calcular probabilisticamente, né? Então, probabilidade a gente sabe que não é algo concreto, né? É algo que pode acontecer e pode não acontecer. Então, assim como conseguimos observar esse tipo de aplicação em meteorologia, que dados às vezes não correspondem exatamente na própria realidade, às vezes acontece de dar certo, às vezes acontece de não dar certo, nesse tipo de cálculo também aqui de projeção matemática também isso é possível. No entanto, alguns pesquisadores afirmavam que até o pico da doença, que estava sendo previsto lá para agosto, a previsão é que morresse cerca de 80 mil pessoas. Aí essa semana agora eu já vi no jornal que a projeção deles é que morra 50% mais, 120 mil. Ou seja, os números já passaram bastante, né? Já passaram bastante. Alguém mais quer falar? Isso se deve também ao grande número de variáveis, né, que tem que ser inserido nos cálculos. Exatamente. Assim como ocorre também para a área econômica, às vezes as previsões não são tão previsíveis. Né? Exatamente. É utilizado também equações diferenciais, né, na economia, derivada parcial. A própria economia do país no ano passado estava prevista, né, de acordo com os para ficar na casa de 2,2%. E na verdade foi o quê? A metade, né? 1,1%. Então isso aí realmente é uma previsão concreta, né? De que às vezes não dá certo. Fala, Gustavo, faz sua pergunta. Agora, eu acabei também não mostrando nos gráficos lá, mas no gráfico de Pedreiras a gente pode observar que, eu não cheguei a mostrar isso, mas o comércio tendo ficado fechado durante 2 semanas, teve uma queda no número de infectados. Teve uma queda. No entanto, o gráfico era para seguir a linha exponencial e ela não seguiu. Ela teve um achatamento, né? Produziu um achatamento. O mesmo que aconteceu lá em São Luís agora com o lockdown. Né? Professor de física lá, 2 professores de física, um de engenharia, aliás, um professor de física, não, um professor de matemática, perdão, e um de engenharia elétrica. Cada um fizeram sua simulação de modo independente, né? Os dois chegaram aos mesmos valores, né? Conseguiram fazer a projeção da curva, caso não houvesse ocorrido o lockdown e com o lockdown, né? Então, com o lockdown ocorreu o achatamento da curva. Hein? Posso até mostrar aqui, ó. Que eles fizeram lá. Tela inteira. Aqui, ó. Esse aqui foi o estudo feito pelo dia 4 de junho, tá com 2 dias, né? Professor Nivaldo Muniz, do Departamento de Matemática da UFMA, ó. Aqui era a projeção natural do número de casos, né? Então o número de casos na ilha era para passar de 30 mil.
Então, com o lockdown, observa que esses números não seguiram essa curva em vermelho. E é exatamente seguir essa curva que está achatada aqui, ó. Então, é uma comprovação de que, de fato, o isolamento, ele realmente salva vidas, né? De número de infectados salva vida. Só que, por outro lado, o lado econômico não é nada bom. O lado econômico não é nada bom. Porque aí você tem um período maior, né? No qual a sociedade passa pela pandemia e, consequentemente, a vida não volta ao normal, né? Maílson, Pode falar, Adriano. Fique à vontade. o Gustavo Aldama quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Gustavo. Pessoal, nós já vamos encerrar. Só mais 5 minutinhos. Vocês já querem jantar, já querem descansar. Já estamos com 1h30 de live. Por mim, a gente continuava até muita coisa para discutir, mas a gente vai ponderar. O pessoal está perguntando aqui do artigo. O artigo, com os dados, estão lá no site, aliás, estão lá no blog do Sandro Wagner. Eu fiz a live com ele semana passada. Aí, alguns dias depois, uns 3 dias depois, foi publicado no blog dele todas essas informações que eu estou falando aqui. Entendeu? Maílson, o Gustavo está perguntando aqui se os dados de quantos dias você usou para ajustar o modelo. Houve recalibração com os dados dos dias seguintes? Certo, houve recalibração. Do dia que eu fiz, do dia que eu fiz a live lá com o Sandro Wagner, que foi semana passada, já se acrescentou, sei lá, acho que uns 8 dias mais ou menos, né? Uns 8, 10 dias por aí. Então eu inseri esses dados, só que não mudou muita coisa não. A previsão que tinha sido feita lá era para 4.985. Aqui ficou em 4.980 agora. Então os dados vão desde lá, a Prefeitura de Pedreiras, desde o dia 21 de abril. Eu coleto esses dados aqui no próprio Instagram da Prefeitura. E lá em dela, no dia Pedreiras, 21 de abril. Dela também, 21 de abril. E Maílson, passou despercebido a data, algumas pessoas estão perguntando aqui, a data que vai finalizar a pandemia em Pedreiras e Trizidela. Certo, Trizidela, previsão de hoje. Eu vou fazer a regressão de dados. Ó, os dados vão regredindo aqui, ó, até chegar em zero. Em zero. Para a Trizidela do Vale, está previsto para o dia 2 de dezembro. Os casos chegarem em zero. Certo, Pedreiras. E essa quantidade de pessoas quarentenadas, né? 40% das pessoas de Trizidela quarentenadas, isoladas. E Pedreiras, a previsão vai ser um pouco mais cedo. A previsão de Pedreiras vai ser para dia 30 de outubro. E a velocidade de infecção em Pedreiras está maior que a dela. Certo. Tem mais uma pergunta do Ramilson Ribamar. Você falou no começo sobre esses dados e o que você acha da abertura do comércio na pandemia. É complicado, é um assunto muito delicado para ser falado, porque ao mesmo tempo que a gente vê o lado das vidas, a gente vê outro lado também, que é o lado dos comerciantes, né? Dos comerciários. Todo mundo precisa trabalhar, precisa tocar sua vida, é muito complicado. Eu posso falar o seguinte, que eu não queria ser político uma época dessa, não. Eu nunca quis ser político, mas uma época dessa é a época que eu menos queria. Porque é um problema dos grandes para eles resolverem, né? Então, eu acho que a previsão, acho que a nível de Brasil aí, é que nas próximas semanas a gente consiga ficar todo tempo nesse movimento de abre e fecha, chamado efeito sanfona. Vai estar abrindo e vai estar fechando. É exatamente isso. Tentar conciliar as duas coisas, né? Como eu já falei antes, que são inconciliáveis, né? Tentar fazer o meio termo aí. Outras situações que estão aparecendo agora também, em relação ao fim da pandemia, casos que já tiveram recontágio, né? Pessoa que já teve a primeira vez, teve a cura. Eu vi ontem um artigo lá de Teresina, uma pessoa de Teresina, e que tinha de novo adquirido Covid. Foi, né? Ainda são dados ainda imaturos.
poucos casos, não se sabe ainda muita coisa sobre isso. O que nós sabemos é, como até o Johnny comentou aí, até de uma forma engraçada, que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Não tem como mais termos as mesmas atitudes devido a tudo isso. E em relação à abertura do comércio, como o Maílson até falou, é bem complicado. De um lado a economia, de outro as vidas, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar parado, esperar tudo isso passar. Então, quem puder ficar em casa, como todo mundo já vem dizendo, faça o seu isolamento, tenha o seu cuidado, quem tiver contato com o idoso. E o que nós também estamos vendo, que a Niciele, que trabalha com dados também, que contribui muito, que vem divulgando, que vem dando informações a respeito de tudo isso, orientando as pessoas, é que nós temos uma flexibilização muito grande na cidade. Vamos culpar os governos? Não, porque cada um deve fazer a sua parte. O governo ele não tem como obrigar ninguém a fazer nada, ele dá as deliberações e cada indivíduo deve saber como vai se comportar diante a tudo isso. E evitar ao máximo ter contato com pessoas, mesmo que você não tenha sintomas. Como nós estamos mostrando, parece que não vai acabar agora. Então, o que nós devemos fazer? Ter o máximo de cuidado que pudermos. E assim, essas projeções que eu acabei de falar, são projeções para Pedreiras e Trisdela do Vale. Só que ontem eu estava em outra live com um amigo meu que me convidou lá de São Luís, lá para uma faculdade particular, e ele pediu para que eu fizesse a projeção de casos do Maranhão, né? E no Maranhão a situação foi bem pior. No Maranhão, de modo geral, agora, obviamente, eu peguei só os números do Maranhão para especificar qual cidade vai ser, mas lá para o Maranhão a previsão é que acabe lá para fevereiro. Lá pela segunda semana de fevereiro. Então, se isso realmente se concretizar, que eu espero que se concretize, a gente ainda pode ter implicações disso aí lá na festa do carnaval, né? Carnaval, os que gostam, retiro os que não gostam, vou ficar em casa. Isso mesmo. Quem acompanha os telejornais percebe que depois que São Luís encerrou o lockdown, as pessoas parece que é Natal. Todo mundo às ruas, às compras, e ninguém está fazendo a sua parte. Na verdade, a maioria das pessoas não estão fazendo a sua parte. E aqui também a gente vê muitos casos disso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nós já vamos iniciar as considerações finais. Podemos iniciar com você, Maílson, já aproveita a palavra, já vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar interagindo com todos aqui, embora não fale, outros não, de mensagem, mas de toda forma estão sendo ouvidos, né? Isso é importante. Acho que esse é o papel da universidade, né? O papel de propagar conhecimento, propagar informação, porque a informação, o conhecimento, ela não faz sentido se a gente ficar acordado só pra gente, né? Então, acho que, como a própria professora Adriana falou disso, acho que esse é o papel da universidade, esse é o papel do docente, do próprio aluno, né? Nessa questão de transmissão da informação. E assim, eu não tinha conhecimento, né, sobre epidemiologia, mas foi um desafio para mim também fazer essa pesquisa, estudar bastante. Há mais de mês que eu estudo bastante, né, para poder melhor poder desenvolver isso, para chegar nos dados mais próximos possível da realidade. E gostaria de dizer que sempre estarei à disposição da universidade, dos colegas aí, caso precisem, outra oportunidade, com outras temáticas, né. E gostaria de dizer também para que todos fiquem em casa, né? Realmente considere esses dados, que esses dados têm chances reais de ocorrerem, viu? Podem ser que destoie um pouco, como eu falei antes, por conta de alguma situação que venha a ocorrer, mas tem chances reais de ocorrerem. Então, se esses números acontecerem, vão vitimar bastante pessoas, né? Então, vamos nos proteger e proteger os nossos, né? Então, cada um faz a sua parte. Eu acho que vai dar tudo certo. Sairemos vitoriosos, né? Apesar de sairmos um pouco também abalados dessa batalha, mas vamos vencer essa guerra. Isso é bem importante. Fala, João, agora. Só queria agradecer a participação de todos, do professor Maílson, da professora Adriana. Agradecer pela oportunidade de estar dividindo com vocês, mostrando que a matemática ela tem aplicações, né?
Às vezes a matemática é tão próxima da gente, ao mesmo tempo tão distante, porque a gente não vê essa aplicação. E hoje a gente teve a oportunidade de ver que a matemática, desde sempre, ela serviu para solucionar casos reais. Nem sempre é fácil modelar essa matemática para esse fim, né? Mas com bastante esforço e dedicação, é possível fazer isso. Então, um abraço a todos. Eu espero que logo estejamos juntinhos aí na sala, né? Para fazer as nossas aulas. E boa noite a todos. Agora, para mim, palavra para a professora Adriana. Pessoal, ainda tinha muita coisa para a gente falar, para a gente debater. Sobre os impactos da pandemia. A professora Tereza Cristine, ela acabou de sair, eu ia passar a palavra a ela, uma palavra breve. Antes da live iniciar, ela me fez um questionamento, se nós abordaríamos os impactos da Covid-19 na cidade de Pedreiras, a contaminação nos bairros mais periféricos, como isso estava acontecendo. Se o bairro mais periférico tinha o maior número de contaminados. E aí eu analisei rapidinho esses dados e nós, pelos números, nós não conseguimos concluir isso. Temos bairros muito periféricos que têm poucos casos de contágio. Aí volta outra questão, nem todo mundo tem acesso ao teste rápido, mas em centros maiores a aglomeração é maior e o contágio também é maior. Então fica aí a deixa para nós, acadêmicos, juntamente com professores, posteriormente à pandemia, quando voltarmos para a sala de aula, quando voltarmos para o EMA, desenvolvermos projetos de pesquisa, artigos em relação a isso, em relação aos impactos econômicos e sociais de Pedreiras. Devido a tudo que está acontecendo, nós percebemos que a periferia, nós não conseguimos ver como é que está acontecendo, como é a relação, como é o impacto na periferia. Nós vimos por alto, mas se a gente for ver tudo isso, os impactos, as mazelas da sociedade, elas afloraram cada vez mais, elas apareceram cada vez mais. O Ministério da Saúde diz que vamos lavar as mãos, vamos usar álcool gel, vamos nos prevenir, vamos nos isolar. E o que nós percebemos que lá na periferia tem lugares que não tem água, que não tem acesso à água. Então, como lavar as mãos? Como eu ter uma higiene? Como eu ter esse cuidado? O álcool em gel foi superfaturado, inflacionado. Então, como fazer que essa população mais pobre, mais periférica, consiga superar tudo isso? Então, seria outro tema bem interessante para uma live, uma discussão sobre o que nós vemos aí também, os impactos da pandemia, que mostra cada vez mais a pobreza escancarada. De acordo com uma frase para a gente encerrar, matemáticos, que todo mundo quer voltar logo à normalidade. Probabilidade. Todo mundo quer já voltar a viajar, estudar. E aí eu deixo uma frase para nós refletirmos. E eu vi até essa frase esses dias, nem conheço muito o autor, pesquisei e tal, mas não consegui encontrar muita coisa sobre ele. Pedreiras é outubro. Quer dizer, Pedreiras, mesmo tendo o maior número de uma população maior do que Tríade dela, e eu concordo muito bem com essa frase, porque a partir desse momento, desse isolamento, a gente pode ter uma reflexão mais sobre a nossa vida. Como os nossos hábitos, eles interferem muito na nossa Pedreiras vida. Vai controlar e a questão também mais rápido e primeiro do que Tríade do Vale, é isso? A questão também de pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que tinham alto poder aquisitivo, que não puderam fazer nada. Estava além deles. Então, que nós tenhamos um olhar mais voltado para nós mesmos, para alimentar a nossa alma, para cuidar mais da gente, para ficar mais perto de quem a gente gosta e aproveitar, porque isso tudo passa rápido e essa pandemia ela trouxe tantas consequências, mas que a gente possa pegar esse lado de reflexão, de sempre tentar melhorar e seguir, porque depois de tudo isso nós teremos que seguir e seguiremos como pessoas melhores, que contribuam, que tenham um olhar para o outro. Quantas coisas aconteceram ao mesmo tempo nesse momento de pandemia, quantas coisas vieram aflorando, o racismo, quantas coisas ruins apareceram mais forte, existiram, mas apareceram mais forte agora.
Então, a empatia é a nossa responsabilidade, é eu sentir a dor do outro. E, então, eu encerro as minhas palavras, obrigada aí pelas mensagens, e desculpa aí porque eu me emocionei, quantas pessoas que perderam a vida, pessoas que teriam ainda 10 idosos, pessoas que teriam 10, 15 anos ainda para viver, que infelizmente, por não ter acesso à saúde, que isso não é uma questão de Pedreiras, isso não é uma questão só do Brasil, isso é uma questão mundial. Países que às vezes mostram só o seu lado bom, mas que por trás tem tanta coisa podre, e a gente julga tanto e olha tanto para o outro que acaba não conseguindo ver o lado bom do nosso lado. Não podemos voltar, eu vou repetir, para que fique aí a reflexão para vocês. Não podemos voltar à normalidade, porque o que achávamos ser normal não existe. Então, não tem como voltar de tudo isso tendo as mesmas atitudes. E agora eu encerro, obrigada pela participação de vocês. Se Carmen, se Evaldo tiver mais alguma palavra, agradeço aos professores da instituição, aos alunos, aos amigos que vieram nos prestigiar, desculpa por qualquer erro, qualquer coisa. Não somos profissionais dessa área tecnológica, estamos aprendendo juntos. Muito obrigado, Adriana. Bora ver se a Carmen vai falar. Carmen? Mais alguém quer falar, Evaldo? Oi. Vou deixar a Carmen falar. Depois eu encerro. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiro quero me desculpar por não ter assistido a todo a live, devido eu tive um probleminha aqui na minha internet, ficou só caindo e eu fiquei vendo uns pedaços. O que mais eu consegui assistir foi a fala do Maílson, né? Parabéns, Maílson. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por mais esse momento que o campus está vivendo, agradecer a professora Adriana, a professora Edivan, o Maílson, professor Maílson, seja bem-vindo à nossa casa. E aí, dizer da nossa alegria, o chamamento de vocês aceitaram. E agradecer também aos nossos acadêmicos, né? Que sem eles a gente não conseguiria. Então, é mais ou menos isso, é só agradecer. Vocês deram show, o pedaço que eu assisti, gostei muito, como essa é nossa terceira, todos foram assim impecáveis. Como sempre, o nosso centro está de parabéns, professores super competentes, compromissados. E só quem tem a ganhar é a nossa comunidade acadêmica. E aí, é mais ou menos isso, a minha boa noite. E agradecer também às pessoas da comunidade que participaram também dessa live. Professor Evaldo, pela disponibilidade de sempre. E ser o articulador dessas lives, né? Meu muito obrigada. Obrigado, Carmen. Obrigado a todos os professores, professor Maílson, professor Edivan, professora Adriana, todos os professores presentes aqui, né? Nosso meu querido Lister Landes, um abraço, meu amigo. Os professores também da casa, professora Jaqueline, professora Elane, professor Valmir e os demais, né? Os acadêmicos também do curso de matemática, acadêmicos do curso de geografia e de letras que estão presentes aqui, tá? Então, nós agradecemos a todos por esse momento enriquecedor, né? Com muita informação, um momento muito importante, porque realmente é um momento delicado que a gente está vivendo e a matemática, ela é uma ciência que nos ajuda a compreender melhor essa situação atual. Até mesmo por ser uma pessoa que costumo bastante acompanhar a área de geoprocessamento, né? Que é uma área hoje que está ajudando muito nessas questões também de entendimento dessa expansão, dessas questões atuais. Então, só tenho a agradecer em nome de todo o campus e vamos ter outras, daqui para frente a gente vai ter outras lives, né? E é isso. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem bem, né? Fiquem em casa. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.